do quente do dia, né? Bolsonaro deve deixar o Brasil hoje e confirma que não vai participar, Eduardo Costa, da posse presidencial de Lula. Além disso, o presidente eleito deve falar logo mais, ainda na manhã, e divulgar nomes para o segundo escalão, que a gente chama, né? Que são as estatais ali, Banco do Brasil, Caixa, também Petrobras, enfim. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Graças a Itatiaia e a Deus, o Bolsonaro é o primeiro presidente, desde Figueiredo, perto do qual eu nunca cheguei, sabe? Eu sempre entrevistei os outros presidentes, desde Figueiredo. O Bolsonaro, eu já estava aqui na cozinha, né? E nunca tive a chance de entrevistá-lo, não conheço de perto. Por exemplo, eu via o Collor aqui, meu eu sabia que ele era louco. Eu já entrevistei a Dilma em várias circunstâncias, sabia que ela era fraquíssima. Que o Lula é muito esperto, por bem e por mal, que o Tancredo é um 171. Isso tudo eu percebia. O Bolsonaro, não. Então eu quero antecipar que eu não sou um especialista em Bolsonaro, nunca fui, nunca serei. Agora, Júlio, se de fato ele viajar e não estiver aqui no dia 1º, isso é só a opinião de um brasileiro, tá, gente? Não é de um especialista. Ele estará acenando com uma descortesia que é desagradável no regime democrático. Mas, acima de tudo, Júlio, ele será doravante para mim muito parecido com o Tite, embora tenham ambos ideologia muito diferente. Aquela história do Tite correr para o túnel na hora que o time perdeu, deixando os seus comandados lá, ficou mal para o mundo inteiro. Ao contrário de outros técnicos, foi lá, abraçou, chorou junto e saiu sofrendo junto. A moça que morreu nova, a cantora, como é que ela chama? Marília Mendonça? Marília Mendonça. Falava que ninguém vai sofrer sozinho. Então tem que sofrer junto. O comandante sofre junto. Então, repito. Geralmente é o último a sair do barco. É o último. O comandante de fato é. Então, repito, se o Bolsonaro não aparece para dar a posse, ele estará cometendo uma descortesia para com o Lula, que o povo escolheu. Mas, acima de tudo, ele estará deixando no sereno os seus apoiadores, os patriotas, que estão nas portas dos quartéis até hoje, esperando uma palavra dele, esperando uma definição dele. Então é isso. De repente, fala, o avião do Bolsonaro já chegou a Orlando e essa turma sai da porta dos quartéis. E eu repito, eu não sou aliado, eu não estou lá na porta do quartel, mas na minha cabeça essa turma vai para casa com um sentimento de abandono. É isso. Ô, Ricardo Kertzmann, algum problema para você aí nessa não passagem de faixa? E também o possível anúncio ainda hoje pela manhã de nomes aí para as estatais, eu diria assim. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Deixa eu começar pelo segundo tema, né, que são alguns nomes que vão ser anunciados hoje. Parece um trem fantasma, viu? Alguns que eu vi. Porque é incrível, assim, a gente passa ano, sai ano, passa década, sai década, entra governo, sai governo. É a família Barbalho, é a família Calheiros, é o Vicentinho. Cara, impressionante, sabe que o país não produz ao longo de 30, 40 anos nada de novo na política, são sempre as mesmas pessoas. Os mesmos sobrenomes, né? Impressionante isso, né? E indo para a questão da posse, eu acho uma pena, eu acho muito lamentável, sabe? No momento mais importante, né? O momento mais sublime das eleições, que é a transmissão do cargo. Simbolicamente, isso tem muita relevância. O presidente que foi derrotado, passar para o presidente que ganhou, para o presidente eleito a faixa, isso simbolicamente é muito importante. E, infelizmente, ao que parece, não vai acontecer. Júnior, meus amigos, democracia, gente, pressupõe alternância de poder. Democracia pressupõe aceitação, né, da vontade popular, pressupõe o respeito pelas instituições. E o presidente Bolsonaro, infelizmente, ele sempre se mostrou refratário a tudo isso. Se tem uma coisa que ninguém pode alegar nesse momento, inclusive, é surpresa. Porque o presidente está saindo, Júnior, da mesma forma que ele entrou, né? Não muito afeito à democracia e sem qualquer respeito pela liturgia que o cargo merece. Paulo Camargos, te dando bom dia e perguntando para você sobre esses dois temas aí que acabam sendo correlatos. Algum problema para você na não passagem de faixa e também o anúncio aí dos nomes que devem assumir as estatais do governo. O Ricardo está falando que parecia um trem fantasma com sobrenomes que a gente conhece há décadas aqui no Brasil. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Bolsonaro não passar a faixa é retrato do que foi o seu governo, sem estatura e sem compaixão.
Não teve estatura na relação com a imprensa, não teve estatura na relação com os eleitores que eram de oposição, não teve estatura na forma como conduziu a campanha, não teve estatura nos preconceitos manifestados. E por que esperar a estatura agora na hora de passar para o presidente a faixa? E também a falta de compaixão. Não teve compaixão pelos 700 mil mortos pela Covid, não teve compaixão pelas diversas famílias que passaram fome no seu governo e agora não tem compaixão por seus seguidores. Bolsonaro está sendo no fim do seu governo o que é? Alguém que não deveria ter ocupado o que ocupou, porque não tem estatura e nem respeito pelo próximo. E a população deu o recado. Governou por apenas 4 anos. O primeiro presidente que perde a eleição, a reeleição. E agora vai tirar férias em Miami, como tudo indica. Com relação ao novo governo, nós temos que falar de uma articulação que está sendo feita com outros partidos. O PT tem ampliado na nomeação dos ministros a aliança de esquerda. A princípio tinha PT, PCdoB, Rede, PSB, PSOL. E traz agora o PDT, União Brasil, o MDB e o PSD. É o governo Lula criando uma frente ampla para tentar criar governabilidade e ter tranquilidade para governar os países nos próximos 4 anos. Rita Mundim, bom dia para você. Essa questão da passagem da faixa e também os nomes aí que devem ocupar cargos importantes, de empresas importantes e que mexe muito na sua área, que é o mercado financeiro. Pois é, o mercado financeiro, vamos começar por aí, né? O mercado financeiro não está nada satisfeito com os nomes, nem para os ministérios, né, mais ligados ao mercado e muito menos para as estatais, porque claramente a gente vê que mudou o modelo e mudou o viés. Nós, repito, estamos saindo de um governo técnico para um governo político. Então, tudo é ocupado por políticos. E a gente fica triste, né? E vamos ver. Pode ser que eu esteja enganada, mas sairmos de um lucro de mais de 200 bilhões por ano das estatais para uma diminuição desse lucro, porque as empresas elas foram feitas para crescer, elas foram feitas para serem planejadas e entregar resultados. Esse é o objetivo. E esse lucro das empresas estatais, ele é convertido, né, para os cofres da União e para o bem de todos os brasileiros. Primeiro, que os brasileiros aprenderam a conviver com estatais dando lucro sem ter que tirar do bolso dinheiro para manter cabides de emprego. Então, o que a gente tem visto, infelizmente, é mais do mesmo. É uma falta total de quadros no PT e nessa coligação e uma falta total de novos nomes, de técnicos capazes de nos surpreenderem positivamente. Mas vamos ver, espero ser surpreendida. Em relação à passagem da faixa, né, é Bolsonaro sendo Bolsonaro. E eu acho que em ser Bolsonaro mais uma vez, ele perde com isso, né, ele quebra um protocolo da própria democracia que vem acontecendo desde a redemocratização. É um rito, é um protocolo, é uma festa e com isso ele perde muito capital político. Eu preciso aqui, que eu falei, eu só contemplei o assunto faixa, né? Mas eu não fui no outro tópico da composição do governo. Fica à vontade. Balaio de gato, né? É o balaio de gato. Não. Quando você vê Marina Silva sentada com a irmã da Marielle, discutindo com o Renan Filho e Jader Filho, isso é um balaio de gato, meu irmão. Sim, pegando gancho, né, assim, com todo respeito ao comentário do Malco, eu entendo que um governo, principalmente o governo eleito, ele tem que governar com uma coalizão mais ampla e tudo mais. Mas a minha questão não dá para governar com uma coalizão ampla com outros nomes, não, cara? Eduardo, eu quero pegar uma frase da Rita aqui, emprestada, para dar uma mudada nela. É o Brasil sendo o Brasil desde 1500. A turma no final fala assim, nós ajeita e nós comanda, e os outros pagam imposto. Ô Eduardo. Oi. Mas no caso, para o mercado, não é um balaio de gato, é um balaio de ratos. Ixi. Pessoal, vamos virar a página aqui.